Fala galera, bom, eu vim aqui para falar com vocês sobre Atos 29. Muitas pessoas tinham me perguntado o que era, que história é essa. Muitas pessoas me mandaram mensagem falando: Plínio, eu fui procurar na Bíblia Atos 29, não encontrei. Cara, Atos 29 é uma analogia, é um mover de Deus. É algo que Deus ele tem movido em nossos corações para que a gente possa entender, assim como Jesus ele chegava lá e falava para aquele povo por meio de parábolas, etc, para que aquele povo pudesse entender. Tanto que se pegarmos os evangelhos, está sempre Jesus falando sobre sementes, sobre agricultura, sobre essas coisas assim, porque naquela época era um povo mais de agricultura, um povo mais de roça, um povo mais de zona rural, era o povo, os camponeses. Então para que eles pudessem compreender dessa forma, Jesus usava parábolas para que eles entendessem melhor. Assim, quando o Senhor nos chama a viver Atos 29, o Senhor também nos chama, usa uma analogia, uma parábola, para que a gente possa entender qual é o que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Mas vamos lá. Atos 29 foi algo que Deus ele moveu no meu coração durante um momento de pregação. E eu estava pregando e tudo mais, e aí nós tivemos um momento de oração, e Deus ele suscitava isso, Atos 29, e eu perguntava: como assim, Deus, Atos 29? E aí Deus ele falava: filho, eu quero que vocês continuem vivendo aquilo que os meus apóstolos viveram lá em Atos, que vocês sejam batizados no Espírito, que vocês vivam pelo Espírito, que vocês gerem frutos no Espírito, e que os teus atos, os nossos atos possam ser atos dos apóstolos, atos inspirados pelo Espírito Santo. E eu falava: Jesus, isso é loucura. E aí Jesus falava: não, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Aí eu fui lá, abri Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31, dizia que Paulo pregava o evangelho sem proibição alguma, com toda a autoridade, com toda a ousadia. E eu falava: meu Deus, é isso. 50 dias após a Páscoa, quando o Espírito Santo de Deus desceu lá sobre os apóstolos em Pentecostes, quando o Espírito Santo cumpriu a promessa que Jesus havia feito àqueles apóstolos, quando o Espírito Santo veio vral em cima daquele povo que estava sedento, mas também estava com medo, dando ousadia, dando autoridade, dando capacidade para eles pregarem, para eles anunciarem o evangelho, para eles viverem em comunidade. Tanto que, se formos pegar a Bíblia, vermos depois de Pentecostes começaram a surgir igrejas em Éfeso, Coríntios, e por aí foi surgindo igrejas, foram surgindo igrejas de Cristo, foram surgindo povos sedentos, e os apóstolos pregavam. Depois de Pentecostes, na primeira pregação de Pedro, mais de 2.000 pessoas se converteram, e o evangelho ia acontecendo, e a glória ia sendo derramada. Ou seja, a palavra de Deus diz que nada podemos acrescentar na Bíblia e nada podemos tirar. Quando Deus fala assim conosco: viva Atos 29, escreva Atos 29, Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos dar continuidade a tudo aquilo que os apóstolos viveram. Como assim dar continuidade? Tendo uma vida baseada no Espírito, tendo uma vida levada pelo Espírito, vivendo em fraternidade, vivendo em comunhão, não vivendo pela carne, não fazendo coisas da carne, aleluia, mas vivendo pelo Espírito, fazendo tudo pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, sendo movido pelo Espírito. O nosso principal chamado hoje é sermos apóstolos dos dias atuais. Sabe, a gente precisa ser diferente. São Paulo fala a Timóteo: Timóteo, não perca a tua juventude, mas ao contrário, que a sua juventude seja modelo de fé, de santidade, para que outros jovens possam ver em nós, para que outras pessoas possam ver em nós modelo de santidade, modelo de fé, modelo de cristãos, modelo de apóstolos. São Paulo precisou de apenas um encontro com o Espírito Santo. Lá quando o profeta Ananias impõe as mãos sobre ele e ora, as escamas caem dos olhos de Saulo. E aí, depois de todo o tempo, ele se torna Paulo, e por aí a gente já conhece essa história. Hoje nós somos chamados a sermos Pedros, a sermos Paulos, a sermos Timóteos, vivendo Atos dos Apóstolos, vivendo pelo Espírito, anunciando o Evangelho sem medo, com ousadia. A gente precisa viver Atos dos Apóstolos. Por isso eu e você somos chamados a escrever Atos 29. Porque Atos dos Apóstolos não pode ter terminado com os apóstolos.
ele precisa continuar dentro de mim, dentro de você. Porque o mesmo Espírito Santo que desceu sobre aqueles apóstolos, preste atenção, o mesmo Espírito Santo que desceu lá em Pentecostes, aquele mesmo que lá estava junto da Virgem Maria, aquele mesmo Pentecostes que arrancou o medo e colocou ousadia no coração daqueles apóstolos, ele desce sobre mim e sobre você. Então, por que a gente ainda não faz 1/3 do que aqueles apóstolos fizeram? Jesus disse que os apóstolos fariam coisas maiores do que ele estava fazendo, porque eu e você ainda não estamos fazendo coisas maiores, porque eu e você ainda estamos acomodados, porque eu e você ainda continuamos doentes com medo, porque eu e você ainda não estamos vivendo o ato dos apóstolos. Que a partir de hoje o Espírito Santo de Deus desça sobre você com uma intensidade redobrada, para que a partir de hoje você tenha a ousadia, a coragem, e que o teu medo jamais seja maior do que a tua fé, que o teu medo jamais seja maior do que o Espírito Santo que habita dentro de você. Para que a partir de hoje você possa viver cada vez mais pelo Espírito, para que a partir de hoje você possa cada vez mais viver e fazer a vontade conforme o Espírito suscita em teu coração, e que Atos 29 seja apenas uma consequência da sua santidade e do teu querer e da tua vivência com o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Vambora, o mundo tá aí. A gente precisa ser apóstolo lá fora. É fácil a gente ser dentro da igreja, mas onde nós precisamos ser apóstolos e dar continuidade a Atos dos Apóstolos é onde ninguém conhece Jesus. Anunciando também para as ovelhas que estão perdidas, sem se esquecer das ovelhas que estão, as 99 que ficaram. Que a partir de hoje, essa seja o nosso desejo de fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe.